Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando agora para as 22 cidades do Acre. E o meu convidado no programa de hoje é o deputado estadual Edivaldo Magalhães. Edivaldo, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, e vem aqui conversar um pouquinho sobre a atuação dos parlamentares nesse ano que está encerrando, falar um pouco desse esforço dos deputados para limpar as gavetas e não deixar nenhum projeto pendente para o próximo ano. Boa noite, Edivaldo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Ideias da Aldeia. Boa noite aos nossos telespectadores dos 22 municípios, principalmente daqueles dos municípios mais distantes, mais isolados, como é o caso de Taumaturgo, Porto Walter, Jordão, Santa Rosa, Mané Urbano. A TV Aldeia está integrando o Acre inteiro numa presente. só imagem, né? Deputado, o ano está chegando ao fim, né? Mais uma vez os deputados fazem um esforço concentrado para não deixar nenhum projeto pendente. Isso está virando uma boa rotina, né? É uma boa rotina. Eu assumo essa tarefa já de líder do governo na Assembleia há 7 anos. Assim como o presidente Petecão, o nosso secretário até na semana passada, Polanco, também como dirigente da mesa diretora da Assembleia, e nós optamos nesse tempo todo por esse caminho, que é um caminho positivo, de não deixarmos nada virar de um ano para o outro, né? E essa rotina tem sido muito interessante, porque quando você vai chegando no final do ano, também a própria administração pública ela é tensionada a verificar quais são as pendências que ela tem, quais são as necessidades nas diversas áreas do governo de remeter algum projeto de lei, e todo mundo faz um esforço concentrado e a gente ali aproveita e faz um debate intenso. Isso já foi até muito criticado em alguns momentos, dizendo, olha, por que será que só se manda matérias assim em cima da hora para ser votado a toque de caixa, etc. E nós entendemos um pouco diferente. O brasileiro, ele tem esse costume, né, de fazer as coisas de última hora, né? Às vezes o próprio estudante, se o professor marcar a prova com 20 dias de antecedência, ele estuda exatamente nas vésperas, né? Então, mesmo assim, fazendo as coisas em cima da hora, nós estamos dando conta das responsabilidades. O importante é isso. Eu até hoje falava na Assembleia de que a gente tem que se orgulhar do trabalho que nós fizemos. Esse ano foi o ano mais produtivo da Assembleia do ponto de vista do fazer parlamentar, do fazer legislativo, da produção de leis, né? Nós superamos todos os anos, todos esses últimos 7 anos, né? Foi uma produção espetacular. Leis, a maioria absoluta, inclusive leis de autoria dos senhores e das senhoras deputadas. Interessante. Foi um ano de muita produção. Nós estamos, inclusive, fazendo uma comparação com a produção de outras assembleias do país. As 6, 7 primeiras que a gente procurou, a gente ganha de longe do ponto de vista da produção parlamentar. Então, nesse aspecto, quer dizer, a gente termina em alta do ponto de vista da produção. Mas nós não ficamos só nisso. Foi um ano também de muita produção política, de muito debate político, de muito abrir as portas da Assembleia. O nosso jornal aqui da TV Aldeia, por várias vezes cobriu corporações, entidades sindicais, o movimento social, adentrando a Assembleia, pedindo a suspensão das sessões para que os deputados pudessem discutir o seu problema. Então nós viramos um mediador de conflitos, um abridor de portas para que a gente pudesse estabelecer negociações em diversas áreas de interesse do Estado envolvendo as pessoas. Ali estiveram os flanelinhas, que tiveram os seus interesses feridos por uma medida, por exemplo, de uma determinada delegacia ou da Secretaria de Segurança. Mas, e os flanelinhas, olha, chegava lá a bater na porta da Assembleia, olha, deputado, suspende aí esse debate de vocês, que tem um problema que nos envolve. E a gente abriu a Assembleia para os flanelinhas, vamos lá, qual é o problema de vocês? Discutia, chamava a Secretaria de Segurança, encontrava um termo e resolvia a questão. Aos professores da universidade, durante a sua greve, aos membros do Ministério Público, aos membros do Tribunal de Justiça, aos servidores públicos das mais diversas categorias, aos produtores rurais que se confrontaram em algum tipo de conflito de terra. Um pouco de credibilidade da população. Não sei, isso aí que eu queria arrematar justamente com essa conclusão. Ninguém procura uma instituição se ela não tem confiança nela. Com certeza. Então a Assembleia virou um desaguador, né, desses
interesses conflitantes e a gente procurou fazer o papel que é do parlamento, que é o papel da mediação política. E nisso, eu acho que tem crédito nisso os deputados que sejam da base de sustentação, como os deputados da base também, de oposição na Assembleia, todos compreenderam de que nós temos que cumprir esse papel. Portanto, eu acho que o ano termina de forma muito positiva na Assembleia. Agora, o senhor falava aí desse envolvimento da população, dessa aproximação da população com a Assembleia, e aí eu queria lhe perguntar qual é a importância, então, desse esforço concentrado, de todo esse esforço que os deputados vêm fazendo nos últimos anos para não deixar projeto pendente para a população. Veja bem, são projetos de interesse diversos, mas que estão de acordo, digamos, com demandas da sociedade. Ali nós já nos concentramos para votar, por exemplo, a autorização para que o governo do estado pudesse contrair aquele empréstimo do BNDES. E hoje, quando você anda nesse estado, nos municípios e aqui na capital, você está, digamos, tropeçando em obras de infraestrutura muito importantes para o desenvolvimento do estado. Mas foi fruto de um trabalho que começou lá na Assembleia, com a aprovação. Ontem, eu encontrei no restaurante um empresário que eu não conhecia, vi pela primeira vez, foi apresentado ontem, que é digamos assim, o proprietário da empresa que vai reerguer a Alcobraz, né? Aquele fantasma, né? O símbolo do desvio, né, de recursos públicos, de um financiamento importante de uma instituição como o Banco do Brasil, e que o investimento estava ali, como o símbolo da incompetência, que agora vai se reerguer, né? Nós vamos ter ali uma indústria, né, fabricando algo, gerando centenas de empregos ali no entorno daquela região, Capixaba ali, Plano de Castro, né? Uma região ali, Senador Guilmar, Capixaba, aquele eixo ali, até Chapuri, por ali. Nós vamos ter ali um grande empreendimento, inclusive com participação das empresas locais. Isso aconteceu a partir de um projeto de lei enviado pelo governador para a Assembleia. Os deputados debateram o assunto, autorizaram o Estado a gastar dinheiro, isso é, comprar uma sucata, e depois autorizaram o Estado a vender para a iniciativa privada para que aquele negócio pudesse se instalar. Quer dizer, uma decisão importante da Assembleia, né? Para te dar aqui alguns exemplos. Essa semana passada, na quinta-feira passada, nós tivemos um debate intenso, um debate acalorado, mas com resultado muito positivo quando nós votamos o Fundo de Previdência do Estado do Acre. Os mais de 30 mil servidores públicos do nosso Estado estavam condenados a daqui a poucos anos, não mais do que 8 anos, a entrarmos num colapso, na medida em que um contingente enorme de servidores irão chegar ao seu tempo de aposentar e a não existência de um fundo previdenciário e de recursos para pagar as aposentadorias simplesmente geraria um colapso. Então foi uma decisão política fundamental, né? Vai haver uma taxação dos inativos? Há uma taxação dos inativos como há no Brasil inteiro, em todos os estados da federação. Nós não estamos ali inventando a roda. Mas nós, com essa decisão, nós criamos as condições para dar garantias de futuro para os servidores públicos do Estado. Portanto, uma lei que trata da vida das pessoas. No momento que elas estiverem já, né, para descansar um pouco, né, para deixar essa rotina do cotidiano do trabalho, precisam ter segurança. Né? O Estado está promovendo isso e a Assembleia compreendeu a importância dessa matéria. Então, ali nós estamos tratando do interesse público. Eu hoje estava falando na nossa última sessão, porque nós estávamos fazendo o lançamento do site da Comissão de Constituição e Justiça, porque nós tomamos uma importante decisão. Nós lançamos um site que, a partir de segunda-feira, né, qualquer cidadão de qualquer lugar do Acre ou do mundo poderá dar sua opinião sobre qualquer projeto de lei que esteja tramitando na Assembleia. Dar a sua opinião, questionar, né, e contribuir, poderá oferecer suas sugestões para que a gente possa, qualquer deputado possa emendar uma lei a partir de uma sugestão cidadã. Nós estamos dando transparência total para o processo legislativo. Isso começa a funcionar a partir de quando? A partir de segunda-feira. Né? Inclusive já disponibilizando para toda a sociedade todas as leis que já foram votadas na Assembleia desde o seu primeiro dia de funcionamento. Né? Vai estar ali na rede e vamos abrindo, então, mais uma janela para a participação
da nossa população no processo legislativo e também dando transparência à nossa produção legislativa. Deputado, o senhor tocou aí na questão do fundo previdenciário e esse, sem dúvida, deve ter sido um dos temas mais polêmicos mais quente dessas últimas conversas na Assembleia. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, quais foram os mitos que envolveram esse projeto e por que ele é tão importante para o governo do Estado? Veja bem, as pessoas, às vezes, por ouvir falar, né, a gente tem um ditado popular que às vezes se compra muito gato por lebre, né? Então, às vezes, alguém escreve numa coluna política o seguinte, olha, vão tomar o dinheiro dos aposentados com esse negócio de fundo previdenciário. Aí alguém repete isso, dizem outra coisa, alguém escuta isso lá no sindicato, quando está a confusão feita. Aí quando você vai ver direito, não tem nada disso. Mas a confusão, né, e a especulação foi grande. Então houve muitos mitos em torno disso. Olha, vão taxar os aposentados. É verdade. Só aqueles que recebem aposentadoria superior a R$2.600. É um valor assim. Por exemplo, nenhum professor do Acre que esteja aposentado até hoje e que se aposente nos próximos anos será taxado. Porque as suas aposentadorias não se somam os dois contratos. É uma aposentadoria por contrato. E nenhum deles atinge esse teto. Então são poucas as pessoas que irão contribuir. E é justo que contribuam. Porque aqueles que vão se aposentar com maiores salários, eles têm que contribuir de forma diferenciada do que aqueles que têm menores salários. É uma questão de equidade. E isso foi, no debate, sendo compreendido claramente. Foi sendo compreendido também que a Assembleia tem os seus limites, que nós não podemos, digamos, abdicar de algumas regras. Nós não temos o poder de dizer, não vamos taxar, não vamos arrecadar. Nós não temos esse poder. Isso foi definido por norma constitucional. É uma emenda constitucional e todos os estados do Brasil precisam adotar. Portanto, também nós tínhamos os nossos limites. O fato é que, no final das contas, o movimento sindical acordou. Né? Nós também dialogamos de forma muito tranquila com a oposição, que votou contrário à matéria, mas no único ponto, de todos os artigos, de 3 leis que envolviam a Previdência, eles votaram contra um único artigo, por uma divergência mais política do que uma divergência jurídica. E acabamos por aprovar essa matéria e dar segurança para os servidores. Nós não resolvemos o problema da Previdência com a aprovação da lei, mas nós abrimos a perspectiva da segurança, porque o rombo é grande ainda, mas na medida que a gente começa a arrecadar, vai arrecadando, tem uma fiscalização, um conselho que vai acompanhar a aplicação desses recursos, eu tenho certeza que nós vamos garantir que os futuros aposentados do Serviço Público do Acre possam ter garantido as suas aposentadorias. Com o aumento da expectativa de vida, o mundo inteiro sofre com esse problema da Previdência, né, deputado? Ou seja, muitos países estão sofrendo os problemas dos ajustes em relação às suas aposentadorias. Aqui não seria diferente, né? Não seria diferente. Tanto é que junto com a criação do fundo e do Instituto de Previdência, também foi uma lei, o PPV, que é um plano de permanência voluntária do servidor público. Porque às vezes a pessoa às vezes menos de 50 anos está se aposentando com 50 anos de idade, mas está em pleno vigor físico, em pleno vigor do seu talento, aliás, com muita experiência. E às vezes essa pessoa, quando se desliga do seu serviço e vai para casa e às vezes não tem a oportunidade de ter uma outra tarefa, uma outra atividade, às vezes acaba entrando até numa certa depressão, né? Porque está acostumado ao trabalho. Então, vai haver um incentivo para o primeiro ano de 20%, para ele permanecer no serviço público, depois do segundo ano, 25%, e depois do quinto ano, 30% para que essas pessoas possam permanecer no serviço. Isso justamente para evitar que você tenha um grande volume de pessoas indo para a inatividade. Porque além de você ter que pagar a inatividade das pessoas, que é um direito delas, você também tem que repor esse profissional com um novo concurso. Aí o Estado quebra. Para você ter uma ideia, nos próximos 12 anos está previsto aposentar mais de 18 mil servidores. Se todos resolverem realmente se aposentar, não tem previdência que aguente. Por isso nós vamos ter que fazer a campanha do fica mais um pouco, para que o Estado possa ir se adequando. O Estado ganha um pouco mais de tempo para equilibrar. Ganha um pouco mais de tempo.
Assinas. É isso mesmo. Deputado Edivaldo, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco. Ok. O Ideias da Aldeia faz agora um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o deputado Edivaldo Magalhães. Deputado, esse esforço para a apreciação de todos esses projetos, esse esforço para que esses debates envolvendo todas essas teses acontecesse num espaço de tempo curto, isso demonstra a união da Frente Popular, principalmente da base de apoio ao governo do Estado na Assembleia? Olha, esse é um aspecto que eu gostaria até de valorizar bastante, porque se você der uma olhada para o Brasil, que está enfrentando ainda o desaguar de uma crise política que começou já há quanto tempo, né? Mais de 3, 4 meses, né? De crise. Onde o governo federal hoje teve que encerrar os trabalhos do Congresso Nacional, do Senado da República, convocando o Congresso e o Senado para mais um período sem votar o orçamento. Sem votar o orçamento, é verdade. Não votaram o orçamento. Não votaram a reforma política. Tem uma crise que é a crise do Caixa 2 das campanhas. E não votaram uma reforma que evitasse o Caixa 2, por exemplo. É uma contradição. Os que ficam denunciando, que são a oposição ao governo Lula, não contribuem para votar. Muito pelo contrário, eles fazem a obstrução da votação. Aí você olha aqui para o lado, em Rondônia, a Assembleia Legislativa de Rondônia mergulhou num processo de crise política, moral, onde dos 24 deputados, 23 envolvidos em corrupção. Escapou um. Dos 24, 23 envolvidos em corrupção. Só sem nenhuma condição. E você termina aqui no Acre com muita produção, a sociedade procurando a Assembleia para resolver os seus problemas, e você tem uma unidade política de um campo que dá sustentação ao projeto político que está na administração pública, que é o nosso campo da Frente Popular. Essa é uma conquista muito importante. Depois de 7 anos. Não é uma coisa que está terminando o primeiro ano, onde tudo muito são flores, ainda está aquele namoro muito apaixonado, onde não se conhece ainda os defeitos um do outro. Não, nós estamos 7 anos tratando disso e com muita unidade, sem fisiologismo no processo. O que é mais interessante. Nós estamos atravessando uma crise e a Assembleia do Acre não sofreu nenhuma acusação. Nenhuma. E olha que nós temos uma oposição ativa. E mais, nós temos uma oposição que esteve 4 anos atrás integrada na base de sustentação. Portanto, poderia conhecer os seus defeitos e os seus desvios, se houvessem, para denunciar agora. Então, eu acho que essa é uma grande conquista da política acreana. Houve uma mudança significativa no se relacionar dos partidos, no se relacionar dos poderes e no se relacionar do deputado com a base de sustentação ou do deputado com a sua oposição. Houve uma mudança de concepção. E há algumas forças políticas no Acre que não conseguem compreender isso, enxergar isso. Mudou. E mudou para melhor, e mudou para uma coisa que, para uma grande conquista que eu tenho certeza que quem quiser fazer diferente vai ter grandes dificuldades de fazer um retrocesso, né? Então, para mim, isso é uma grande conquista. Eu que tenho essa tarefa de ser líder da bancada de sustentação, portanto, a gente tem que estar pactuando, conversando, né? Porque quando você não tem instrumentos fisiológicos, o seu instrumento tem que ser o da política mesmo, da política pura. Então, você tem que ceder, você tem que recuar, você tem que abrir mão de um determinado artigo de uma lei para poder você pactuar a maioria de votos, para você ter maioria para aprovar. Então, é um fazer político intenso, que desgasta, que às vezes tensiona na relação, mas é o melhor caminho. Isso, para mim, é uma grande vitória da Frente Popular. O senhor tocou num ponto importante, que é a crise nacional. O senhor acha que o pior da crise já passou? Eu acho que o pior da crise já passou há algum tempo. E o que há não é mais, digamos, o aprofundamento da crise ou apenas os desdobramentos da crise. O que há é disputa política pura.
montou-se o palanque das eleições de 2006 em 2005. Se antecipou a sucessão. A elite brasileira não se conforma de ter um presidente operário no poder. Ela tolerou e na primeira oportunidade que teve, resolveu, como dizem os seus líderes, sangrar o presidente da República e tensionar e esticar o tensionamento até emendar com os programas eleitorais do ano que vem. Isso é de uma irresponsabilidade política muito grande. E acho que o campo popular, o campo democrático, o campo progressista no Brasil precisa reagir a isso. Nós não podemos permitir que os Antônio Carlos de Magalhães, né, os ACMs, né, como ficaram conhecidos, Arthur Vigílio, né, Paulderney Avelino, virem os homens da moralidade no Brasil. Quem não conhece a história deles? Quem não conhece a história dessa gente que privatizou o Brasil, que levou a economia para a bancarrota? E o nosso governo fazendo ainda uma política econômica conservadora, na nossa opinião, mas está levando o Brasil para o rumo do crescimento. Nunca se gerou tanto emprego na história do nosso país, nos últimos 20 anos, do que nesses 3 anos do governo Lula. Fez com que instituições importantes, que estavam só a serviço da iniciativa privada, como o BNDES, começassem a financiar o setor público. O resultado da política do governo Lula é você olhar para a administração pública do Acre. No governo Fernando Henrique Cardoso era proibido o BNDES financiar prefeituras, o governo do estado, investir em infraestrutura das cidades. Ele só podia investir na iniciativa privada, porque eles queriam sucatear realmente a máquina pública. Veja bem, o BNDES voltou a financiar o setor público. As maiores obras que o nosso governo está fazendo aqui no estado é fruto dos financiamentos do BNDES. Então, um Banco Nacional de Desenvolvimento a serviço do povo brasileiro. Isso é fruto da política do governo federal. Então, eu acho que o enfrentamento dessa crise se dá na política. Não adianta você ficar fazendo a discussão moral, porque esse é o terreno conservador. O debate é o debate político, do enfrentamento entre uma corrente conservadora, neoliberal, que foi a piada do poder há 3 anos atrás e que quer retornar ao poder para aplicar a sua política. E nós temos que fazer o enfrentamento desse tamanho, né? Porque às vezes a esquerda tem essa mania, ela gosta muito de expor os seus defeitos, de ficar discutindo os seus defeitos e não potencializa os seus acertos. Eu acho que essa infantilidade nós superamos aqui no Acre há algum tempo, mas essa infantilidade ainda está muito presente no Brasil, no plano nacional. Você vê a falta de unidade política. Verdade. Essa crise ela surgiu lá atrás, quando não se teve unidade política para poder eleger o presidente da Câmara. Aí surgiu o Severino, depois caiu. Ainda bem que se retomou-se um processo político de unificação com a eleição do Aldo, que deu mais instabilidade política para o processo. Mas acho que, e aposto muito numa retomada de ações positivas e afirmativas do governo Lula, numa agenda mais positiva a partir de fevereiro, e aposto na sua reeleição. O cara apostar na reeleição quando o sujeito está em alta é muito fácil, né? Eu aposto na recuperação, na unidade que nós vamos construir do campo popular e progressista. Você acha que o presidente deveria revelar logo que é candidato? Acho, porque esse embate foi antecipado pela oposição, não por ele. Então ele tem que ir para o enfrentamento agora. Essa história de dizer, não, nós vamos discutir depois, etc. Ora, a batalha já começou. Portanto, nós temos que botar os nossos guerreiros na linha de frente da trincheira, para não fugir da luta. Voltando à nossa conversa para o Acre, deputado, na última terça-feira, salvo engano, todos os projetos que foram apreciados foram aprovados por unanimidade. É verdade. Um fato extremamente interessante. Essa situação demonstra que as propostas estão afinadas com os interesses da população, por exemplo, a criação dos novos polos agroflorestais, enfim, esses projetos estão realmente bem afinados com os interesses da população? Não tem como se questionar, porque eles são muito importantes. E eu devo te dizer que se nós votamos umas 100 matérias nesse esforço que vai de 3 semanas, umas 100 matérias, que vai desde os títulos de cidadão, que foram muitos, não é? A matérias de autoria dos deputados e as do Executivo. Só teve divergência de fundo em 2 questões. 2. Uma,
em um dos artigos da Lei de Previdência, que foi uma marcação de um voto político por parte dos integrantes da oposição e de um voto com argumentos ideológicos por parte da deputada Nela Gouveia. E o do orçamento, que é a matéria mais importante que nós votamos ontem à noite, que a oposição quis fazer a marcação também política, né, no seu voto. Mas não teve nenhum embate. Nisso aí, eu devo até aqui elogiar o comportamento que teve os integrantes da oposição. Tiveram muita responsabilidade na hora da gente discutir as matérias de interesse do Estado. Colaboraram. Né, eu acho que nós temos que fazer justiça. Né, colaboraram bastante para que a gente pudesse ter esse nível, digamos, grande de consenso majoritário, vamos dizer assim. Isso não existe muito para a ciência exata, mas na política existe o consenso majoritário. Você vai construindo devagarzinho, daqui a pouco você não teve todos os votos, mas teve um consenso em torno da matéria, da condução. Né? Você pactua a condução do processo. Falando de política, deputado, o senhor como estrategista que o senhor joga xadrez? Também. Então, como é que o senhor acha que deve... Eu jogo com meu filho Pablo, quando me encontro com ele um final de Costuma semana ganhar? e outro não, eu estou perdendo todas para ele. Tem 9 anos. Há 9 anos. Como é que o senhor acha, então, que devem ficar posicionadas as peças né, para o próximo ano nesse jogo de xadrez político? Certamente 2006 vai ser um ano extremamente estratégico. Quais são as forças, efetivamente, que devem disputar aí a eleição e o que cada uma dessas forças representa? Eu acho que nós vamos ter, assim, no fundamental, um embate que vai afunilar entre dois campos, na minha opinião. Você vai ter a candidatura da Frente Popular do Acre, que vai abordar a população afirmando o seu projeto, realçando as conquistas desses 8 anos de mandato, os 2 mandatos do governador Jorge Viana, e conclamando o povo a continuarmos com esse projeto. Por outro lado, nós vamos ter as forças de oposição questionando este projeto e querendo nos suceder. Só que no campo da oposição, se vê, pelo menos até esse momento, uma certa divergência e algumas de um nível muito profundo acerca dos rumos que eles deverão adotar. Isso porque tem interesses muito divergentes entre eles. Você tem o PFL querendo se afirmar como partido, porque no Acre o PFL nunca foi um partido de capilaridade, um partido que pudesse ser protagonista da disputa política majoritária, sempre foi caudatário de outras alianças e aponta aí a candidatura do Chagas Freitas. No campo dos demais partidos de oposição, o PSDB e o PMDB, há leituras diferentes da leitura feita pelo PPS e o PDT. O PPS e o PDT querem, através da candidatura Márcio Bittar, unificar toda a oposição, dizendo que essa é a única forma de fazer frente a uma disputa com a Frente Popular. Mas o PMDB, por exemplo, sabe que se abdicar de ter o 15 disputando a eleição majoritária, ele vai amorfinar-se como aconteceu na eleição passada, que o PMDB se reduziu a 2 deputados estaduais e um deputado federal no Acre, esse que já foi o maior partido do Estado. Sabe que a única saída, a única salvação para o PMDB é buscar ter uma candidatura majoritária para tentar ir aglutinando algumas forças e tentar construir um caminho próprio. Nisso aí, eles têm divergência com a candidatura de Márcio Bittar, porque Márcio Bittar é egresso do PMDB e eles tiveram divergências no passado profundas. Com isso, estou tentando detalhar para dizer que há dificuldade de unidade no campo de oposição. Então, se eles não têm um projeto ainda definido para o Acre, para se contrapor da Frente Popular, eles também não têm um projeto de desenvolvimento, eles também não têm um projeto político. Os projetos estão muito em torno de personalidades, vamos dizer assim. Isso é um problema que eles vão ter que administrar e vão ter que resolver. E eu espero que eles não resolvam tão cedo, porque eu não estou aqui para facilitar a vida da oposição. Do nosso lado, da Frente Popular, nós estamos vivendo uma espécie de compasso de espera, em função da indefinição da legislação com relação à possibilidade ou não da candidatura do Tião Viana. Então, isso nos coloca
digamos, com o pé no freio, o freio de mão ligado, aguardando um desfecho para essa questão. Isso vai ter que ter um desfecho até fevereiro, no máximo, até o final de fevereiro. A partir daí, nós vamos ter que discutir. Em se viabilizando a candidatura do Tião, o Tião é o nome que já, assim, nos bastidores dos partidos da Frente Popular, consensuado. E não sendo o Tião, todo mundo pergunta, quem vai ser? Né? Eu acho que nós temos muitos nomes. Eu acho que nós temos uma facilidade de escolher um próximo nome também. É porque, às vezes, a gente costuma olhar para dentro de nós com a visão ainda dos nossos partidos quando ele era pequeno, quando eles eram nanicos. E quando a gente era pequeno e nanico, a gente só tinha uma alternativa. Quando terminava uma eleição, a gente já sabia que era o nosso candidato da próxima, porque ele não tinha lideranças. Né? Nós temos muito, eu vou arriscar aqui falar de pelo menos umas 5 delas. Nós temos a senadora Marina Silva, com uma história, uma biografia invejável, com as suas qualidades, as suas possibilidades e potencialidades. Nós temos o vice-governador Arnóbio Marques, que certamente assumirá o governo a partir do mês de abril, né, com a possibilidade do governador vir a decidir se candidatar a algum cargo. Né? Há uma grande possibilidade, será governador do Estado. O professor Arnóbio Marques já demonstrou a competência política dele e administrativa. É uma pessoa muito tímida para o cotidiano da política, é verdade, ele é tímido. Mas aonde você chegar nesse estado, em qualquer lugar, na aldeia indígena mais distante, ao seringal mais isolado, a presença da Secretaria de Educação está lá, por conta de um trabalho revolucionário que foi feito na educação. Um candidato com um potencial desse, a oposição não tem nem de perto. Nós temos uma candidatura como a do Binho, por exemplo. Nós temos, dentro do Partido dos Trabalhadores, um nome também muito forte, que é o nome do prefeito de Rio Branco. Ah, mas vai ter que deixar a prefeitura. Não estou dizendo que ele vai deixar a prefeitura, estou dizendo que nós temos esse nome. O nome do Angelim é uma liderança muito forte da Frente Popular, uma liderança expressiva. E fora dos partidos, fora do PT, nos demais partidos da Frente Popular também existem nomes. Então eu acho que nós não temos esse problema de ausência de nomes. Acho que nós temos que cuidar de uma única coisa, que para mim é a chave da vitória, chama-se manter a unidade da Frente Popular. Independente de quem vai ser o nome, nós vamos ter uma candidatura que, com a unidade dos nossos partidos, será uma candidatura muito competitiva. E eu aposto que será uma candidatura vitoriosa nas eleições do ano que vem. Bom, deputado, nossa conversa está chegando ao fim, mas eu queria saber de suas expectativas para 2006. Né? Olha, 2006 é um ano de eleição. E para quem tem mandato e que gosta da política, é um ano que vai ser de muito trabalho. A minha expectativa é de que a gente possa construir uma estratégia para as eleições que seja positiva, que anime o nosso povo, né? Que não basta a gente estar convencido aqui entre nós de que esse aqui é o melhor caminho, é preciso combinar com o outro lado, né? O Garrincha tem que combinar com a torcida, né? Nesse caso, que é o nosso povo, né? Eu aposto que nós vamos conseguir isso. Acho que nos fortaleceremos ainda mais no ano que vem. O Estado vai entrar no ano que vem numa fase de colheita muito importante, porque essas obras todas que estão sendo feitas na infraestrutura do nosso Estado vão estar, digamos, a serviço da população já a partir de janeiro, fevereiro, março, abril. Vai ser um ano assim de muitas entregas e de muitos investimentos também. Eu, então, acho que 2006 vai ser melhor do que 2005. E vai ser animado porque é um ano de disputa política. E nós vamos fazer de forma democrática, respeitando a nossa população e a convidando a plantar e construir mais esperança no nosso Acre. Deputado Edivaldo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que acompanhou esse bate-papo com o deputado Edivaldo Magalhães, obrigado pela companhia e até a próxima.
Olá, no Ideias da Aldeia de hoje eu tenho o prazer de conversar com o deputado Edivaldo Magalhães, líder do governo na Assembleia Legislativa. O deputado vem aqui falar da atuação dos parlamentares em 2005, que está chegando ao fim, e, claro, falar também das suas expectativas para o novo ano 2006. E essa boa conversa você acompanha hoje, aqui no Ideias da Aldeia, e eu espero você.